A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da zona da Mata Norte e Sul, a você do Agreste, você do sertão do estado de Pernambuco e também a você que está em outros países, em outros estados, talvez até em outros continentes, e acompanhe a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, pelas mensagens que temos recebido, tanto as mensagens de elogios, que servem, de incentivo, de motivação para nós, mas também agradeço por suas críticas, as suas sugestões, por suas opiniões e, como sempre dizemos aqui, a sua opinião é muito importante para nós. E eu quero lembrar, se você deseja enviar uma mensagem ou uma pergunta, a melhor forma é através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. Esse é o tema que nos propomos nessa temporada, a falar sobre o ministério profético, falar sobre os profetas e suas profecias, tanto estudando sobre o anúncio da mensagem profética, como também o seu cumprimento. E no programa anterior, nós demos início ao estudo do ministério profético do Antigo Testamento. Se possível, coloque a tela aí principal do programa anterior. Isso, pode abrir. Nós estudamos, à sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa de um profeta oral, transmitindo a palavra, e à sua direita, uma imagem meramente ilustrativa de um profeta literário, escrevendo a sua profecia. E, pode trazer a tela, no programa anterior, nós estudamos também sobre a vida de Samuel. Trouxemos aqui algumas informações importantes sobre diversos tipos de ministério lá no Antigo Testamento. Falamos sobre o ministério dos levitas, o ministério dos sacerdotes, o ministério dos apóstolos e também sobre o ministério dos profetas. E dissemos que, embora Abraão, Arão e até alguns profetas anônimos tenham surgido antes mesmo de Samuel, mas foi Samuel que deu início a esse ministério profético, essa sequência de profetas que Deus levantou principalmente no período da monarquia de Israel. Nós estudamos um pouco da vida de Samuel. Dissemos num programa anterior que ele veio ao mundo através de um milagre, como resposta da oração de Ana, como a resposta de um voto daquela mulher que ela fez ao Senhor. E Samuel, ele foi criado por Eli lá em Siló, apesar de ter os maus exemplos de Ófni e Finéias, mas Samuel veio ao mundo para fazer a diferença, não aprendeu as práticas pecaminosas de Ófni e Finéias, mas foi fiel a Deus, foi fiel a Eli, e Deus o levantou como um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Nós dissemos no programa anterior que Samuel foi levantado por Deus como o último dos juízes, como profeta e como sacerdote. E eu posso dizer que ele fez a mediação entre Deus e os homens de três formas distintas: como uma liderança política, como juiz, e como uma liderança religiosa, como profeta e sacerdote. Como profeta, ouviu a Deus e transmitiu a mensagem de Deus aos homens, e também como sacerdote, ele ofereceu sacrifícios e ele intercedeu pelos homens a Deus. Samuel não chegou a ser rei, mas teve o privilégio de viver essa transição do período dos juízes para a monarquia, que eu posso também dizer do período da teocracia para a monarquia, e ele teve o privilégio de ungir os dois primeiros reis de Israel, tanto o rei Saul como também o rei Davi. E ele, na verdade, marcou a história do povo de Israel. Hoje vamos estudar sobre o momento em que o profeta Samuel, ele intercede pela nação, ele chama os homens ao arrependimento e, através de Samuel, Deus dá uma grande vitória ao povo de Israel numa guerra contra os filisteus.
É sobre isso que vamos estudar hoje, né? Sobre Samuel exorta o povo ao arrependimento e anuncia a vitória sobre os filisteus. Então, à sua esquerda, nós estamos mostrando aí uma imagem meramente ilustrativa, como que Samuel repreendendo o povo pelos seus pecados, chamando o povo ao arrependimento, e à sua direita uma imagem de Samuel, naquele momento que ele anuncia uma grande vitória sobre o exército filisteu. Pode passar a tela, por favor? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, é o texto que nós vamos estudar hoje, mas vamos trazer primeiro algumas informações que consideramos importantes, né? Então nós vamos relembrar o que já dissemos em programas anteriores, que os profetas, eles foram chamados por Deus para falar principalmente aos filhos de Israel. Traz a tela. Embora alguns deles tenham falado a nações estrangeiras, como Naum e Jonas, que profetizaram para os ninivitas, como, por exemplo, Obadias, que profetizou para os edomitas, e outros profetas que também falaram para outras nações, mas a maioria dos profetas foram levantados por Deus para falar aos filhos de Israel. Pode trazer a tela, por favor? E, dentre as muitas atribuições, né, dos profetas, eles eram como que porta-vozes de Deus, mensageiros de Deus, para denunciar os pecados da nação, para chamar o povo de Deus ao arrependimento. Traz a tela. E é importante nós lembrarmos isso. Quando o povo ouvia a voz de Deus através do profeta e se humilhava, se arrependia, Deus dava livramentos. Mas quando o povo rejeitava a mensagem dos profetas e permaneceu nos seus erros, nos seus pecados, na sua idolatria, Deus exercia juízo. A história de Israel está repleta dessas experiências. Se o povo ouvia Deus através dos profetas, se arrependia, bênção, livramentos, vitória, prosperidade. Se o povo desacreditava do profeta, rejeitava o profeta, não seguia a orientação de Deus, não se arrependia dos pecados, aí os profetas eram usados por Deus para quê? Anunciar juízo, castigo. E aí vinha dores e sofrimentos. A história de Israel, o ministério profético da Bíblia, está repleta de exemplos assim. Então Samuel foi um desses homens, levantado por Deus, para chamar a nação de Israel, o povo de Deus, ao arrependimento, para trazê-los para perto de Deus, para repreender por conta dos seus pecados de idolatria. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí diz que essa era uma das principais atribuições dos profetas, né? Chamar o povo de Deus ao arrependimento. Mas eles também intercediam pelo povo e anunciavam livramentos, como ocorreu com o profeta Samuel, né? Então, o que foi que ele fez? Denunciou o pecado, chamou o povo de Deus ao arrependimento, mas também intercedeu e anunciou o livramento, como nós vamos ver nesse episódio, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Pode passar a tela, por gentileza? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... Primeiro, eu quero lembrar que toda a casa de Israel aí não estava ainda dividido em reino do norte e reino do sul. Você sabe disso, ainda estavam as 12 tribos juntas, né? Essa divisão de reino do norte e reino do sul só veio depois de Roboão, depois de Salomão, você sabe disso. Então, as tribos ainda estavam juntas, ou seja, era o mesmo juiz que julgava sobre as 12 tribos. Nesse caso, Samuel, como juiz, julgava as 12 tribos de Israel. Pode voltar à tela mais uma vez, por favor. Aí diz: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Você percebe que quando geralmente nós falamos de conversão, nós estamos falando para pessoas não crentes, concorda comigo? Pessoas que não estão servindo a Deus, você concorda comigo? Mas, na verdade, a conversão, por incrível que pareça, ela pode ocorrer também na vida de quem já serve a Deus. Observe que o povo de Israel já era um povo de Deus, já conheceu o Deus de Israel, já tinham tido diversas experiências,
Mas veja que Deus se utiliza de Samuel agora para chamar o povo para se converter. E se converter de quê? Dos seus pecados. Se converter de quê? Dos seus maus caminhos. Principalmente do pecado de idolatria. E eu trago à vossa lembrança, eu trago à vossa memória o que já estudamos em programas anteriores, que Deus havia dito através de Moisés aos filhos de Israel: quando vocês chegarem na terra de Canaã, expulsem os moradores, destruam seus ídolos e não adorem seus deuses. Deus havia dito isso através de Moisés, mas infelizmente, se você ler os primeiros capítulos do livro de Juízes, você vai perceber que o povo de Israel não obedeceu a Deus, não destruiu todos os moradores, deixou que alguns cananeus permanecessem nas suas terras, não destruiu os seus deuses, seus ídolos, e pior do que isso, além de não expulsarem os moradores da terra, e além de não destruir seus deuses e seus ídolos, aprenderam as práticas pecaminosas, aprenderam as práticas idólatras. E aí é preciso Samuel, que eu já disse aqui no programa anterior, que foi levantado por Deus num período de decadência, de declínio espiritual, foi necessário agora Deus chamar Samuel para chamar o povo ao arrependimento, à conversão, a se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os deuses, os ídolos, as divindades pagãs que eles estavam adorando. Volta o texto mais uma vez, por favor. Aí nós vamos perceber que Deus se utiliza de Samuel para dizer assim: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, se vocês abandonarem os ídolos, os pecados, se vocês se voltarem para Deus. Aí ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Olha aí, quem eram esses deuses estranhos? Traz a tela. Os deuses estranhos eram os ídolos, as divindades, os deuses adorados pelos cananeus, que os hebreus, os israelitas estavam adorando. Professor, quem é essa Astarote? Astarote era uma divindade adorada na terra de Canaã, que também foi culto de adoração do povo de Israel. Eu posso dizer que dentre os muitos deuses que eram adorados lá em Canaã, haviam dois principais: Baal, que era o deus principal dos cananeus, conhecido como o Senhor da terra, era representado pelo sol, e havia também Astarote, uma deusa representada pela lua, era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor, da guerra. Então nós vamos perceber que essas duas divindades, tanto Baal como Astarote, eram ídolos, eram deuses lá da terra de Canaã, deuses dos cananeus, que os hebreus estavam se curvando, se prostrando, adorando, participando daqueles cultos. E Samuel, como um profeta de Deus, chama o povo ao arrependimento, para que eles abandonassem seus deuses, abandonassem seus ídolos. Volta o texto mais uma vez, aí ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O que era que Deus estava dizendo através de Samuel? Traz a tela. Se vocês se voltarem para o culto monoteísta, se vocês abandonarem seus deuses, seus ídolos, suas divindades, os Baals, os Astarotes, se vocês voltarem para Deus, Deus vai dar livramento a vocês da mão dos filisteus. E você vai perceber que eu vou, sempre que eu falar de Samuel, eu vou falar do período do juízo, porque foi o período que ele viveu. E todas as vezes, não é que Deus levantava um juiz, que ele guerreava contra aquela nação estrangeira, quando ele morria o povo voltava mais uma vez a pecar, Deus entregava na mão de nações estrangeiras, era uma espécie de um castigo, um juízo de Deus, um juízo divino. Então, nos dias de Eli, nos dias de Samuel, eu posso dizer que os filisteus estavam dominando o povo de Israel. Mas por quê? Qual era a causa? Os pecados, a idolatria, o paganismo. E Deus se utiliza agora de Samuel para dizer: se vocês abandonarem esses deuses, se vocês abandonarem esses ídolos aí, Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Volta a tela mais uma vez. Aí, olha aí, uma notícia boa. Olha que coisa maravilhosa, o povo ouviu a voz de Samuel. O povo deu
crédito. O povo obedeceu a Deus, o povo deu ouvidos à voz de Deus através de Samuel. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, ou seja, os ídolos de Baal e os ídolos de Astarote, e serviram só ao Senhor. Traz a tela, por favor. Então, eu posso dizer que o povo ouviu, o povo deu crédito, o povo obedeceu. E todas as vezes, como eu já anunciei aqui, todas as vezes que o povo obedece a Deus, segue a orientação dos profetas, resulta em quê? Em milagre, em bênçãos, em prosperidades. Passe o texto, por gentileza. Aí nós vamos perceber, disse mais a Samuel, disse mais Samuel. Samuel continua dizendo: congregai todo Israel em Mispa, ou em outras versões, Mispá. Tem algumas versões que esse A está acentuado. E Mispá era uma cidade lá de Benjamim, conhecida como Torre de Vigia, ficava aproximadamente uns 6 quilômetros lá de Jerusalém. Então Samuel diz ao povo que agora se reúna lá em Mispa ou Mispá. Traz a tela, por gentileza. Aí ele diz: e orarei por vós ao Senhor. Eu vou fazer uma oração. Eu vou interceder por vocês. E aí o povo obedece mais uma vez. Olha como o povo estava sensível à voz de Deus através de Samuel. Abandonaram os deuses, abandonaram os ídolos, se reuniram lá em Mispa. Eles congregaram-se em Mispa. E que coisa interessante. Fizeram mais do que Samuel pediu. Porque eles jejuaram. Eles se consagraram a Deus. Abre a tela, por gentileza. Veja que coisa interessante. Eles tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. O que significa isso, professor? Traz a tela. Significa dizer assim, eles foram lá nos poços e até tiraram água. E disseram assim, nós até poderíamos beber água, porque nós não queremos. Nós queremos jejuar. Nós vamos derramar essa água. E derramaram perante o Senhor. Como quem diz assim, embora eu tenha água, eu possa beber dessa água, mas eu não quero. Eu quero consagrá-la a ti. Eu não vou beber dessa água. Isso era um sinal de uma contrição, de um arrependimento, de um jejum, uma consagração. Lendo a história do povo de Israel, nós vamos perceber que muitas vezes o povo de Israel jejuou. Algumas vezes esse jejum era motivado por conta de uma vitória que eles precisavam alcançar, como, por exemplo, nos dias da rainha Esté, que tanto Esté com as suas moças, como Mardoqueu e o povo judeu jejuou, porque o povo judeu estava correndo riscos, mas também houve jejuns de arrependimento. Como ocorreu, por exemplo, com os ninivitas, você lembra disso? Que eles jejuaram, até os animais jejuaram para pedir a Deus perdão pelos seus pecados. E eu posso dizer aí que esse jejum dos filhos de Israel, ele tinha um duplo objetivo. Era um jejum de arrependimento, porque eles haviam abandonado seus ídolos, seus deuses, mas era um jejum também porque eles estavam precisando de uma grande vitória. Estavam cansados de serem oprimidos pelos filisteus. Volta o texto mais uma vez, veja o que o texto diz. Aí eles tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Olha, veja, que era um jejum de arrependimento, de contrição, um jejum que agrada a Deus, não é só abstinência de alimento e água, mas acima de tudo quebrantamento, confissão de pecado, arrependimento. E nessa época julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, ou, como eu já disse, em Mispá. Passa o texto, por gentileza. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa ou Mispá, né? Quem era, professor, os filisteus? Traz a tela. Os filisteus eram povos cananeus que se tornaram terríveis opositores, terríveis inimigos dos israelitas. Em muitas ocasiões, é verdade, é bom lembrar isso, que os filisteus eles serviram de uma ferramenta que Deus se utilizou para castigar a infidelidade do povo de Israel. Eu até quero lhe convidar para nós lermos alguns versículos. Por exemplo, esses filisteus, muitas vezes Deus se utilizou para punir o povo de Israel. Quer ver? Primeiro livro
de Samuel? Não, Juízes é melhor. Vamos ler lá no livro dos Juízes, é melhor. Livro dos Juízes, capítulo de número 10, versículos 6 e 7. Esse texto vai explicar melhor. Capítulo 10, versículos 6 e 7 diz assim: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e ao Deus da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Então veja que Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus por causa dos seus pecados. Capítulo 13, versículo 1 diz ainda: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, observe que os filisteus eram ferrenhos inimigos, opositores do povo de Israel. E Deus, em algumas ocasiões, disse assim: eu vou deixar que esses filisteus oprimam o meu povo por conta dos seus pecados. E você sabe disso. Lendo a história de Sansão, você vai perceber isso. Apesar de Sansão haver matado muitos dos filisteus, ele não exterminou esse povo por completo. E nos dias de Samuel, eles eram numerosos e poderosos. Essa é a verdade. Durante a liderança de Eli, os israelitas sofreram uma derrota para os filisteus, a ponto de, claro, permitido por Deus, Deus deixou que os filisteus capturassem a Arca da Aliança, destruísse o santuário de Siló. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, né? Então, depois de um tempo foi que o profeta Samuel liderou o povo de Deus dessa batalha contra os filisteus. Então, na verdade, nós vamos perceber que os filisteus eram ferrenhos opositores, inimigos de Israel. E quando os filisteus, que já estavam até acostumados a vencer as batalhas contra o povo de Israel, que muitas vezes havia pelejado e havia vencido as batalhas, soube que os israelitas estavam onde? Em Mispa, que eles estavam congregados. E o que foi que eles pensaram? Vamos vencê-los mais uma vez, vamos destruí-los mais uma vez, vamos derrotá-los mais uma vez. Só que tinha uma coisa que os filisteus não sabiam. E o que era, professor? Primeiro, Samuel havia dito ao povo de Israel: abandone os deuses, abandone os Astarote, os Baalins, e o povo de Israel abandonou. Segundo, Samuel disse: vamos para Mispa, que lá eu vou orar por vocês. E o povo foi. Samuel orou e o povo ainda fez mais. O povo, além de abandonar seus ídolos, eles jejuaram a Deus, eles se consagraram a Deus. Nada disso os filisteus sabiam. E o que foi que os filisteus pensaram? Nós vamos destruí-los, nós vamos guerrear, nós vamos pelejar e nós vamos prevalecer. Só que estava havendo um preparativo espiritual. Estava havendo um preparativo agora nas armas espirituais, o jejum, a confissão de pecado, o arrependimento, a conversão, a oração de Samuel. E nada disso os filisteus sabiam. Volta a tela mais uma vez. Aí o texto diz: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Não é? Que coisa interessante. Traz a tela. Veio o medo, veio o temor, porque isso faz parte dos seres humanos, né? Todos nós, vez por outra, temos medo de alguma coisa, de alguém, de alguma coisa. É normal, faz parte da vida humana. Os grandes reis, muitas vezes, temeram batalhas. Josafá temeu quando soube que os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, vinham contra ele. O rei Ezequias temeu também quando Senaqueribe veio com o seu grande exército, dizendo que iria invadir as terras de Judá. Normal isso. Sentimos medo. Só que, quando nós sentimos medo, é hora de confiar em Deus, é hora de depositar em Deus a nossa confiança. E Samuel sabia o que fazer para obter vitória. Que coisa interessante. Se fosse um general de guerra, diria assim: vamos levantar mais soldados,
Vamos preparar estratégias de guerra aqui, vamos colocar aqui ciladas, emboscadas, armadilhas, vamos preparar os soldados para a guerra. Mas Samuel sabia que aquela guerra seria vencida com as armas espirituais. Passe o texto, por gentileza. Aí os filhos de Israel temeram. Aí pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Não deixe de orar, Samuel. Samuel era conhecido como um homem de oração, de intercessão. Eles pediram, eles clamaram a Samuel: não deixe de orar por nós, não cesse de orar por nós. Pode abrir a tela, por gentileza? Para que nos livre da mão dos filisteus. Aí o que foi que Samuel fez? Samuel não só orou, ele tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou, né? É claro que isso no Antigo Testamento era normal, sacrificar em holocausto. Ali está, claro, um símbolo de um altar levantado por Deus. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, como que Samuel orando, intercedendo, apresentando, oferecendo esse holocausto, esse sacrifício ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Traz a tela. O povo havia ouvido a voz do profeta Samuel. O povo havia abandonado os seus deuses. O povo estava jejuando. Samuel estava orando e sacrificando ao Senhor. E aquela oração chegou aos ouvidos de Deus. E nada disso os filisteus sabiam, porque se soubesse não teria ido lutar contra o povo de Israel. Mas o povo de Israel não estava lá nas trincheiras, se preparando para aquelas batalhas apenas no âmbito físico, humano, mas eles estavam, acima de tudo, se preparando no âmbito espiritual. E essa história é registrada na Bíblia para nós entendermos essa verdade, que nós vivemos aqui no mundo cheio, cercado de guerras. Todos nós enfrentamos nossas guerras, as nossas batalhas do dia a dia. Claro que são batalhas diferentes, não são batalhas contra inimigos no aspecto físico, mas principalmente no aspecto espiritual. Todos nós enfrentamos nossas lutas, nossas guerras, nossas batalhas, nossos conflitos. E o que é que a Bíblia está nos ensinando? Fazer como fez o povo de Israel. Abandonar os deuses, abandonar os ídolos, se consagrar a Deus, jejuar ao Senhor, tomar a iniciativa de Samuel, de orar a Deus, de interceder pelo povo, de oferecer holocaustos. E claro, hoje não precisa mais você matar um cordeiro, uma novilha, uma ovelha, mas existem outros tipos de holocaustos, de sacrifícios que nós podemos oferecer ao Senhor. O jejum, a consagração, o louvor, a adoração. E isso chegou ao trono divino. Chegou ao céu e Deus resolveu dar vitória ao povo de Israel. Passe o texto, por gentileza. Veja o que o texto diz. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, enquanto aquele holocausto estava sendo oferecido, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Como quem diz assim: nós vamos vencer, nós vamos guerrear mais uma vez, nós vamos destruir o exército de Israel. Mas diz o texto: e trovejou o Senhor aquele grande dia, trovoada, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Como nós entendemos isso? Que aquela trovejada trouxe medo, trouxe pânico, trouxe pavor aos filisteus, que agora, em vez deles estarem olhando para frente, para os seus inimigos, para o exército de Israel, em vez de a sua atenção agora estar voltada para a espada, para o escudo, para a lança, para as suas batalhas, eles agora estavam olhando para o alto. E eles sabiam que era Deus que estava pelejando pelo seu povo. Deus tem formas diferentes de agir. Para cada batalha, Deus tem suas formas de agir. Deus tem suas maneiras, seus modos. Deus não trabalha de forma única. Houve ocasiões que Deus botou um grande exército para correr nos dias de Eliseu, quando a fome era grande em Samaria. E aquele grande exército ouviu o barulho como que de um grande exército que vinha contra eles, e eles fugiram, correram. Lembra disso? Nos dias de Eliseu?
E aquele grande exército fugiu e deixou lá suas tendas com prata, ouro, vestes. Foi a forma que Deus se utilizou para dar vitória ao povo, porque o povo estava faminto, o povo estava com fome. Houve ocasiões em que Deus, nos dias de Josafá, Deus fez com que os inimigos lutassem entre si. Os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, começaram a guerrear entre si e não precisou o povo de Judá, o povo de Israel, lutar contra eles, porque eles começaram a matar uns aos outros. Houve ocasiões que Deus mandou um anjo. Nos dias de Senaqueribe, não foi isso que Deus fez? Mandou um anjo e o anjo matou 185 mil soldados do exército lá de Senaqueribe. Mas nessa ocasião, Deus quis agir de outra forma, de forma diferente. Bem, deixa eu explicar algo aqui para você não confundir. É claro que essas experiências que eu citei, elas foram posteriormente, tá? A gente até vai estudar posteriormente. Essa ocasião que o exército partiu em retirada porque ouviu o barulho de um grande exército, ou essa batalha contra Josafá, contra Ezequias, foram posteriormente. Mas o que é que eu estou aprendendo, ou ensinando aqui, ou relembrando, trazendo à nossa memória que Deus tem formas diferentes de fazer com que a gente vença lutas, batalhas. Deus tem a estratégia, Deus tem um modo certo. Deus fez com que trovejasse. E assim eu imagino que com aqueles trovões, aqueles barulho de muita chuva, com aqueles relâmpagos, possivelmente, o exército ficou amedrontado, o exército agora ficou com medo, partiu em retirada, deu as costas ao exército de Israel, e assim ficou fácil para o exército de Israel vencer, porque eles estavam dando as costas, fugindo, correndo. Mas por que essa vitória? Porque o povo havia se arrependido, o povo havia abandonado os ídolos, Samuel havia orado, Samuel havia se consagrado a Deus, o povo jejuou, Samuel ofereceu holocausto. Veja que para Deus trovejar houve ações humanas, é através de ações humanas que ocorrem ações divinas. Perceba isso nas páginas da Bíblia, que tem milagres que Deus faz através de ações humanas. Tem momento que Deus diz somente assim: parai, ficai quieto e vede o livramento. Tem ocasiões que é assim, mas tem ocasiões que é preciso o povo fazer a sua parte para Deus agir. E assim Deus deu vitória ao povo de Israel. Volta mais uma vez o texto. Aí diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pode passar o texto, por favor. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Correram, fugiram, bateram em retirada. E o povo de Israel foi, não é? O exército de Israel foi atrás deles. Que coisa interessante, os trovões, a trovoada que Jeová mandou, assustou apenas o exército dos filisteus, mas não de Israel, porque Israel sabia que era Deus pelejando por eles. O povo de Israel sabia que aquela trovoada não era simplesmente um fenômeno da natureza, não, era trovoada de Deus, era Deus fazendo trovejar. Então eles não temeram, era Deus pelejando pelo seu povo. Aí eles fizeram algo, muito interessante, que era colocar uma pedra como um memorial. Isso era muito comum entre os hebreus, entre os israelitas. Lembra de Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão? Que Josué mandou pegar 12 pedras e fazer lá um memorial, para que alguém, quando passasse, perguntasse: que memorial é esse aqui? Olha, isso aqui são pedras que foram tiradas lá do Rio Jordão. Servia como memorial, uma lembrança, para que ninguém esquecesse. E diante daquela grande vitória, diante daquela ocasião em que o poderoso exército dos filisteus partiu em retirada, e muitos até morreram, o que é que Samuel faz? Samuel pega aqui uma pedra, para fazer um memorial. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Aí diz: então tomou Samuel uma pedra. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, não sabemos exatamente o tamanho da pedra que Samuel pegou, mas é uma imagem meramente ilustrativa. Pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Aí disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então aquela pedra, pode trazer a tela, estava ali como um marco, como um memorial, como um
um referencial de lembrança da grande vitória. Alguém que passasse por aquela pedra poderia lembrar da grande vitória, da grande batalha que o povo de Israel venceu nos dias de Samuel. Pode passar o texto, por gentileza. Mas não só isso. O texto diz: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Não se atreveram mais a invadir as terras de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Olha que coisa interessante. Enquanto Samuel estava vivo, enquanto Samuel julgava, a mão de Deus estava estendida sobre a nação de Israel. Veja que coisa interessante. Um homem pode mudar a história de uma nação. Eu vou repetir essa frase. Um homem levantado por Deus pode mudar a história de uma nação. A história de Samuel mostra isso. Observe os dias lá de Eli, como estava a nação de Israel, entregue ao pecado, à idolatria, à imoralidade, vencido pelos filisteus. Os filisteus prevalecendo, até a arca da aliança foi levada. Morreu Ofni, Finéias, morreu Eli quando soube da notícia. Aí levanta-se Samuel. E Samuel vem para quê? Para mudar a história. Samuel é o instrumento de Deus para mudar a história da nação. E enquanto Samuel estava vivo, a mão de Deus estava sobre a nação. E nunca mais os filisteus se atreveram a entrar nas terras de Israel. Passe o texto, por gentileza. Versículos 14 e 15. Nós vamos concluir o programa hoje com esses dois versículos. Aí o texto diz: tem mais uma coisa. Não foi só a trovoada, não foi só o exército dos filisteus que foram vencidos e muitos mortos e muitos saíram correndo com medo do exército de Israel e das trovoadas. Não só foi isso não. O texto diz: as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. Olha aí, Deus trabalha com restituições, devolvendo. Olha que coisa interessante. O que um homem de Deus pode fazer por uma nação. Um homem levantado por Deus pode fazer por uma. Ele pode mudar a história. Perdas que são agora restauradas. Cidades que outrora já estavam sendo dominadas pelos filisteus, foram devolvidas. Sabe por quê? Porque havia um homem de Deus lá. Claro, quem fez foi Deus, mas porque alguém orou, alguém intercedeu, alguém ofereceu holocausto. Volta o texto mais uma vez. Desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus. Vamos tomar de novo, vamos trazer de volta, vamos dominar, vamos conquistar as cidades nossas que foram perdidas. E o que mais? Não só isso, não foi só uma batalha não que foi vencida, não foi só uma trovoada, não foi só as terras que foram devolvidas, é mais do que isso. Além da restituição, diz assim: e houve paz entre Israel e os amorreus. Quem são os amorreus? O povo que habitava em Canaã também. Então Deus trouxe paz. E o texto diz: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E o que é que nós podemos aprender aí? Traz a tela. Que esse homem chamado Samuel, que veio ao mundo através de um milagre. Por que um milagre? Porque Ana era estéril. Que veio ao mundo através da resposta de uma oração, de um voto de uma mulher. Esse homem veio para mudar a história de uma nação, marcou a história bíblica, e esses exemplos foram registrados para servir de exemplo para nós, de lições para as nossas vidas. Há um ditado que diz que uma andorinha só não pode fazer verão, mas um homem de Deus pode mudar a história de uma nação. Imagine, por exemplo, se Samuel não existisse, é claro, Deus poderia levantar outro, mas digamos, por exemplo, que Samuel seguisse os exemplos de Ofni e de Finéias, a sua história seria diferente. Mas Deus se utiliza dos seus servos para mudar a história de uma nação. E que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com a história de Samuel, este homem que mudou a história de Israel.
que através da sua oração, da sua intercessão, Deus fez milagres. Houve trovoada, guerra foram vencidas, cidades foram devolvidas e houve paz entre o povo de Israel e o povo de Canaã.